Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Hoje no Sagrado Evangelho nós contemplamos aqueles que são os 3 passos para uma verdadeira experiência de fé. Se nós olharmos bem, esse funcionário do rei vem ao encontro de Jesus Cristo porque o seu filho está morrendo. Esse homem, ele tem 3 atitudes que são exemplos para cada um de nós. A primeira atitude que esse homem tem é ir ao encontro de Jesus. Porque somente quando nós começamos a dar os nossos passos para ir ao encontro de Jesus, que nós começamos realmente a ter uma verdadeira experiência de fé. Porque a experiência de fé, ela só é possível na proximidade de Deus. Quando nós nos aproximamos de Cristo, nós vamos sendo cada vez mais enriquecidos com a graça divina. E a graça divina é como essa água, esse orvalho que vai irrigando a terra, o solo do nosso coração, onde ali a semente da fé foi lançada. E assim, essa semente ela começa a germinar, começa a crescer e começa a florescer, para que futuramente possa dar verdadeiros frutos de salvação. Por isso que essa é a primeira atitude que nós precisamos ter: ir ao encontro do Senhor. Depois, nós vemos que esse homem, quando encontra Jesus Cristo, ele vai começar um diálogo com Jesus Cristo. Depois, a segunda coisa que nós precisamos é justamente isso: manter um diálogo com Jesus, porque o diálogo é símbolo da vida de oração, símbolo desse momento de intimidade, daquilo que é um convívio de amizade, porque também esse convívio de amizade, essa familiaridade que nós vamos gerando com Jesus, vai nos dando a grande graça de escutar a sua voz, de entender os seus ensinamentos e, é claro, de sermos enviados como missionários. Por isso que nós precisamos
ter uma vida de oração fervorosa, precisamos travar esse diálogo com Deus através de Jesus Cristo. Porque quanto mais assim nós vivemos, mais nós vamos conseguindo cada vez mais crescer na nossa fé. E essa experiência de fé ela vai ficando cada vez mais viva, real e eficaz na nossa vida. A terceira realidade é a confiança, porque uma vez que nós começamos a seguir Jesus Cristo, depois começamos a dialogar com Ele através de uma vida de oração fervorosa. Nós depois cresce em nós uma verdadeira confiança nele. E por isso que Jesus Cristo envia esse pai para voltar para sua casa, dizendo: podes ir, teu filho está vivo. E o texto sagrado diz: o homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Veja que aqui manifesta justamente isso, a confiança na palavra, a confiança em Jesus Cristo, essa fé que nos faz acreditar naquilo que Jesus Cristo nos indica como caminho de salvação, naquilo que Jesus Cristo nos indica como caminho de amadurecimento espiritual. Por isso que esse homem, ele vai acolher a palavra de Cristo, confiar na palavra dele e vai seguir o seu caminho de volta para casa. E ele vai ter aquilo que é a confirmação daquela experiência de fé que ele teve com Jesus Cristo, que chegando ao meio do caminho, voltando para casa, os seus empregados vêm ao seu encontro e ali vão dizer que o filho dele já estava curado. E ele vai perguntar qual o horário. Eles vão dizer que é por volta da 1h de ontem que ele ficou curado. E o pai verificou que realmente foi exatamente naquele momento que Jesus Cristo havia dito: teu filho está vivo. Veja que essa experiência de fé, ela é, sim, aquilo que nós precisamos aprender a experimentar a cada dia na nossa vida. Mas nós precisamos dar esses 3 passos para essa experiência. Seguir, ir ao encontro de Jesus Cristo, depois termos esse diálogo diário e vivo de amizade com Ele, para que depois nós possamos confiar verdadeiramente em Jesus. Porque quando nós damos esses 3 passos, a confirmação da obra de Deus sempre vem na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.